Olá, aqui estou eu em mais um vídeo no canal. Uhul, segundo vídeo do canal. Isso significa que estamos tendo continuidade, que é uma coisa muito difícil quando começamos um novo projeto. Mas aqui estou eu. Se você não viu o primeiro vídeo de como eu vim parar aqui nesse desafio barra processo de 180 dias para mudar de vida, eu te recomendo ir lá, dar uma olhadinha, porque eu explico como eu cheguei aqui e não só pelas questões de metas e vontades, mas também pela questão da saúde e do corpo que me pediu esse tempo e essa necessidade de pausa. Hoje no vídeo eu quero falar com vocês sobre como se organizar para um desafio de 180 dias, para um processo desses de 180 dias de mudança de vida. Muitos de nós acabamos morrendo na praia porque o método de organização que a gente tem nos engole e as ideias não saem das ideias. E as metas não saem das metas, entendeu? Então eu quero compartilhar com vocês, o método que eu uso, que é um método que eu já testei, inclusive, eh, sei que funciona, porque há tempos atrás, era uma vontade morar em outro país, era uma vontade, ter a minha casa, mesmo que ela não fosse própria, né, ter meu espaço. Era uma vontade, várias coisas que hoje são realidades. Então, assim, é um método que realmente a gente consegue se organizar e ter uma realidade possível. Então vem comigo que eu vou te mostrar como é que é esse método. Eu brinco que eu misturo várias técnicas diferentes para criar esse método de organização e realização das metas que eu tenho, não só para o meu ano, mas para a minha vida. E ele funciona mais ou menos assim. Eu juntei algumas técnicas diferentes que eu fui aprendendo ao longo do meu processo, em cursos, em execuções de projetos, em metodologias que a gente acaba descobrindo por aí, e, é com eles que eu realizo este método. Nós vamos começar a primeira parte, que é a parte que eu chamo de parte zero, ela é sobre sonhar. Sonhar, planejar, realizar e celebrar. Esta é uma técnica usada para execução de projetos, que é a parte de sonhar, planejar, realizar e celebrar, que você usa para executar projetos culturais, para executar projetos diversos. Essa técnica, eu misturo ela com o mapa dos sonhos, para poder destrinchar e entender qual é as metas que eu preciso para realizar os meus sonhos. Por que para mim é tão importante começar pelo sonhar? Porque a gente parou de sonhar há um tempo. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente deixa de sonhar, a gente vai muito mais para o prático, para o realizar e para o que precisa ser feito, do que para o sonho. E eu acho sonhar importantíssimo. Eu acho que a gente tem que sonhar, sonhar mais, sonhar muito, sonhar todos os dias. E aí eu tenho um recorte que é: pessoas negras são muito podadas de sonhar. Então, assim, sonhar o triplo para que possamos chegar nesses pontos onde gostaríamos de chegar, para que possamos realizar esses sonhos. E a primeira parte dessa execução, que a gente vai começar agora, essa explicação, ela começa com sonhar. E aí, a gente vai sonhar sem pudor, sem julgamento. Nós vamos apenas nos liberar a sonhar. Vamos pegar uma folha de papel, sem pudor, sem julgamento, e vamos colocar todos os sonhos que temos nessa folha de papel. Então, assim, a primeira parte é pegar uma folha de papel e colocar todos os sonhos, sem julgar, sem, sem pudor, sem pensar, ah, não, mas esse sonho não poderia. Sonhe, apenas sonhe. Tire este momento. Coloque uma música inspiradora e sonhe. Coloque todos esses sonhos nessa folha de chamo de papel. Diagnóstico. E nessa parte, você também precisa perder o pudor, porque é você com você mesmo.
É uma folha, um caderno onde você vai colocar as coisas, não para que os outros vejam, mas para que você entenda de onde você está saindo e para que, a partir desse diagnóstico, nós consigamos, mapear esses sonhos que vão ser possíveis de serem realizados dentro do nosso desafio de 180 dias. Então, assim, nesse diagnóstico, eu quero que você pegue, pode ser uma, 2, eu acho que assim, eu usei quase um caderninho todo para poder responder essas perguntas. E a primeira pergunta foi: "Quem é você hoje?". Essa é uma pergunta básica, mas que pode pegar em um lugar, assim, que é hora de você dizer para você mesmo quem é você hoje, quais são seus gostos, quem é você no agora, quem é você neste corpo que você está habitando, porque é importante que você se olhe e se perceba. Eu hoje olho para mim e falo: "Cara, quem sou eu hoje? Hoje eu sou a Ana Carolina, vulgo Nini Albuquerque, que estou morando aqui na França, que o meu francês precisa ser um pouco mais desenvolvido para conseguir outras oportunidades, que estou com um corpo super limitado". E aí, assim, vou me destrinchando e dizendo para mim mesmo: "Quem sou eu hoje? Quem sou eu agora? Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas ideologias? Que corpo eu estou habitando? Como eu estou", entendeu? Realidade E atual. aí você vai responder, talvez a As primeira pergunta já vá, mesclando com a segunda pergunta, e aí você vai dizendo para você mesmo: qual é a sua realidade atual? Como você está, onde você está, que realidade é essa, onde você habita, que trabalho você consegue executar, qual é a sua realidade física, financeira, qual tudo. Destrincha um pouco para você entender o seu possível, entender o seu momento presente. E aí vai a fundo um pouco nesse momento, assim, de qual é a sua realidade atual. Por quê? A sua realidade atual pode influenciar nas possibilidades daquilo que a gente vai realizar dos sonhos e das metas. Depois que você passa por essas 2 perguntas, é uma maneira de você entender como, como eu me sinto hoje, como é que tudo isso chega em mim, está em mim, entendeu? Como eu me sinto hoje. E aí eu posso dar um exemplo para vocês, porque, por exemplo, eu tenho passado pelo processo com a minha hérnia, e são processos de dores intensas, de um processo de necessidade de calma e paciência que, para mim, é muito difícil. Eu sou uma pessoa meio acelerada às vezes, sabe. Eu gosto de realizar, eu go e o meu corpo me pediu pausa. Então, assim, as necessidades. Como você se sente hoje diante a sua realidade atual, entendeu? Me conta, onde você gostaria de chegar? Eu gostaria de chegar em tal lugar, eu gostaria de chegar em tal corpo, eu gostaria de chegar em tal tipo de trabalho, eu gostaria de chegar em ser uma pessoa mais paciente, onde você gostaria de chegar? Não é necessariamente só pensando no seu profissional, mas pensando na sua vida, onde você gostaria de chegar. Essa parte do diagnóstico, ela é muitíssimo importante para que a gente possa passar para a próxima fase, porque essa é a fase zero, que é a fase de mapear, sonhar e entender a realidade da qual nós de estamos no mim. momento. E aí você vai dividindo esses sonhos para que a gente comece uma nova etapa, que é a etapa de organização e metas. Então, dividir os sonhos em curto, médio e longo prazo, para que a gente comece essa etapa de organização e metas. Então, para a nossa parte de organização e metas,
nós já dividimos os sonhos em curto, médio e longo prazo. E aí, é importante que você entenda, que você pode, talvez, pegar sonhos de longo prazo e entender quais metas a curto e médio prazo você pode realizar para os seus sonhos a longo prazo, eh, serem realizados. Mas, nesse momento, acho que nesse momento da minha vida, eu estou focada em realizar sonhos de curto e médio prazo, para conseguir que nesse desafio de 180 dias, nesse processo, né, de 180 dias, seja um processo de fato possível, de fato real, de fato fluido, diante o meu diagnóstico e diante olhar com o olhar verdadeiro para o meu diagnóstico, para mim e para minha realidade atual, então eu prefiro focar nos sonhos de médio e curto prazo. E aí, a gente começa o processo de organização. Nesse processo de organização, a gente vai usar, não sei se vocês, acho que muita gente já conhece. O mapa dos sonhos, ele é uma maneira de você organizar, dividindo por áreas, eh a sua vida, dividindo por áreas os seus sonhos. Por exemplo, eu posso colocar uma área de viagens, uma área de saúde, uma área de corpo, uma área de trabalho, uma área, mas aqui, na maneira com que eu utilizo, essa organização, ela não vem só de tipo: "Ah, eu vou dividir em áreas e vou colocar o que eu quero em cada uma dessas metas". E aí, pensando nessa organização de você destrinchar os seus sonhos em áreas, em metas, eu dividi o meu em áreas e metas que eu precisava e fiz esse Notion, onde cada uma dessas metas, porque é isso, assim, tipo, eu tenho sonho de parar de sentir dor e ter essa recuperação da minha coluna. Com base nesse sonho, eu tive que destrinchar em diferentes metas, em diferentes realidades. Por exemplo, para eu parar de sentir dor, eu preciso de fazer a fisioterapia, eh, começar um tratamento com acupuntura e ventosa, fazer um tratamento fitoterápico, buscar exercícios na área somática que vão me ajudar a entender e a fazer com que esse caminho da dor seja diferente. Preciso fazer meditações diárias para que fortaleçam o meu mental. Então, assim, um sonho virou várias metas, entendeu? Então, e aí você pode pegar o mapa dos sonhos e destrinchar ele nessas áreas. No meu caso, eu coloquei área de saúde, rede social, pessoal, estudos, trabalhos, porque é isso assim também. Tem uma área muito forte para mim que é trabalho. Eu já vinha do Brasil com a questão de trabalho. Quando eu cheguei em outro país não falando o idioma, intensificou a questão de trabalho. E aí agora, com a questão da saúde, o plus do idioma, o plus de outro país e o plus de que eu não posso mais executar, não posso mais trabalhar da maneira com que eu trabalhava no Brasil, tudo isso me põe em um lugar de repensar e dar sentido para as coisas que eu já faço, para como eu vou executar os trabalhos que eu realizo. Onde eu posso encontrar possibilidades profissionais com base naquilo que eu já sei. E aí, gente, é babado, porque quando você consegue organizar essas metas, colocando as diferentes áreas, e aí você pegou esse sonho, e aí você colocou lá, tipo assim, o meu sonho é, vamos para um sonho físico, o meu sonho é chegar no corpo tal. Para eu chegar no corpo tal, eu preciso perder peso, eu preciso de uma boa alimentação, eu preciso de treino e eu preciso de tais e tais coisas, entendeu? Então, assim, você entender as metas que o seu sonho necessita. Essa é uma etapa muito importante, porque eu peguei os 180 dias e dividi ele em diferentes etapas. Por quê?
Quando você olha aquela quantidade de metas, né, tipo assim, você tem um sonho, e aí você destrincha ele e vê as metas que você precisa realizar. E aí, de repente, você vê aquela quantidade de metas. E, por exemplo, no meu pessoal, eu coloquei que eu quero ler 12 livros nesses 6 meses. 12 livros é pouco. É uma quantidade ok. Mas se eu coloco assim, tipo: "Cara, eu quero ler 12 livros", e aí isso me impacta, eu já ano passado eu li muito mais que isso. E aí mas se eu sou uma pessoa que não leio e coloco a meta: "Eu quero ler 12 livros", eu entro em desespero, porque eu imagino 12 livros, mas aí se eu divido, diante, eh as etapas, nesses 180 dias, que são esses 6 meses, 12 livros dá 2 livros por mês. 2 livros por mês é uma quantidade ok para se ler, entendeu? Eh, então eu dividi os 180 dias em 4 etapas, e são elas: a etapa um, que é a etapa de adaptação. Na etapa de adaptação, nós vamos pegar os sonhos e vamos colocar rotina, né, vamos pensar: "Tá, eu quero um corpo tal, eu preciso", vamos colocar as coisas, as micro coisas que já podemos ir realizando. E nessa etapa de adaptação, a gente vai testar também. Por exemplo, eu quero fazer exercício físico e eu quero fazer exercício físico antes de ir trabalhar. Mas eu preciso acordar às 5 da manhã para ir trabalhar. E aí, para fazer exercício físico antes de ir trabalhar, eu começo a acordar às 4:30 da manhã. Chega no final do dia, eu não tenho mais condição nenhuma, nem de socializar, não estou consigo me alimentar bem. Essa condição que eu coloquei dessa rotina, ela está me acolhendo ou ela está me expulsando? Essa é uma rotina possível? Essa é uma rotina que vai fluir a longo prazo para mim? Não. Então, assim, na etapa de adaptação, é a etapa onde você vai realmente entender como você vai criar essa rotina, como você cabe dentro dessa vida, porque assim, gente, vamos lá, sendo sincera com vocês, eh 180 dias são apenas 180 dias. 180 dias são para a gente construir essa base, mas mais que isso, é para a gente viver esta vida, é para a gente caber dentro desta realização que a gente está fazendo, é para que a gente consiga sim chegar, no fim desses 180 dias e olhar e falar: "Nossa, consegui realizar aquilo que eu sonhava, consegui chegar no outro ponto". Mas é também para ser fluido, não é para ser uma coisa rígida que te expulsa, que te joga fora e que você começa tipo: "Ah, eu não consigo mais acordar 4:30 da manhã para treinar, então não funciona, não quero mais, não vou fazer isso. Ai, estou fazendo dieta, mas tive uma semana muito ruim, comi muitas coisas, então acabou tudo", sabe? Não é para ir para o extremo, é para você estar dentro, acolhido. A gente aqui está trabalhando com rotina possível. Rotina possível, disciplina fluida, uma vida que te acolhe, porque senão a gente vai para um extremo ou para outro extremo, e aí acaba que não conseguimos realizar nada e nos atropelamos e abandonamos tudo que pensamos ao longo do processo. Então assim, na etapa de adaptação é essa etapa mesmo, para você testar assim, tipo: "Cara, eu quero fazer isso. Vamos lá, vou começar, vou tentar, vou treinar, vou Não, fazer". A etapa de por adaptação ela quê? dura 30 dias. Ela dura do dia 1 ao dia 30. Então a etapa de adaptação são esses primeiros 30 dias para você entender como é viver dentro desse processo do qual você escolheu estar presente, do qual você fez um combinado com você mesmo. Então, nessa etapa de adaptação, é uma etapa onde você
tem que se lembrar que o combinado é você com você mesmo, não é você com o mundo, não é você com não, é para você. Essa vida que você está vivendo é sua, ela é para você. Quando ela chega no fim do processo, é o fim da vida. E aí, não é sobre a chegada, é sobre viver esse processo de maneira gentil com você mesmo e de maneira gostosa também. Porque assim, viver mudança às vezes é muito doloroso, às vezes é muito difícil, mas também pode ser gostoso. Se ver nessa transformação é gostoso. E aí depois da etapa de adaptação, a gente vai começar a etapa da rotina, que é entender essa rotina que a gente, né, a repetição daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente sabe que fazendo vai chegar em um outro ponto. Então, deu 30 dias, a partir dos 30 dias a gente vai começar a contar mais 60 dias. Então assim, 30 dias, fizemos nossa adaptação e começamos a nossa rotina. A nossa rotina, essa etapa da rotina, ela dura 60 dias. E aí, quando ela chega ao fim, nós já passamos o quê? 90 dias dos 180 dias que estamos vivendo. E na etapa de rotina, cara, é uma etapa para você ir também aproveitando o processo, para você ir entendendo que, tipo assim, às vezes é a disciplina fluida, sabe, que eu chamo de disciplina fluida, de você fazer o compromisso com você mesmo. Eu chamo de disciplina fluida, por exemplo, a vozinha do Drauzio Varella te dizendo: "Se você não tem 20 minutos para fazer exercício e fazer esse compromisso com você mesmo, o que você está fazendo da sua vida?". E aí você vai lá e fala assim: "Cara, vamos lá, isso é por mim, para mim, vamos lá". E aí, assim, também vai ter aquele dia que você vai olhar para você e falar assim: "Não, hoje os 20 minutos que ao invés de exercício, vai ser os 20 minutos que eu vou descansar". Porque é isso que meu corpo está pedindo hoje, é isso que a minha realidade pede hoje. Então essa é a disciplina fluida, entendeu? Não é uma coisa rígida onde se eu errei um dia, acabou o processo, não existe mais. Não, a gente está aqui para se acolher, para ser gentil conosco. A gente tem que ser gentil conosco tanto quanto a gente é com as outras pessoas, entendeu? Compaixão com você mesmo, tá bom? Vamos começar assim? Depois que passamos das etapas de de adaptação e rotina, e já chegamos ali nos nossos 90 dias vivendo esse processo, entendendo como nós podemos fazer com que esse processo dê certo dentro da nossa rotina possível, a gente vai começar a nossa construção. Porque é isso, assim, a gente está construindo essa base. E essa base e esse processo não é sobre chegada, é sobre viver a mudança durante o processo. Quando a gente chega lá nos 90 dias, vamos colocar assim: a gente já conseguiu entender a etapa do treino, né, vamos colocar o treino. A gente conseguiu treinar esses 90 dias, conseguiu entender essa rotina e conseguiu aplicar essa rotina dentro desses 90 dias. Quando a gente chega lá no 90 dias, a gente já vai começar a ver os resultados, então a gente já começou essa construção de diferente, já tem coisas acontecendo, entendeu. E aí, na etapa da construção, gente, muitas anotações aqui, eu e meu caderninho. Na etapa da construção, é onde a gente vai passar, assim, nessa fundação, sabe, é a hora que a gente vê as coisas acontecendo, e ela dura 60 dias. A etapa da construção, que é no 90 dias, você vai contar agora mais 60 dias. E aí você vai entendendo que, nesse momento que vem o realizar, você vê as coisas acontecendo, muitas coisas vão se concretizando, com esses 90 dias, assim. E aí desses 90, né, até os 150, que são mais esses 60 dias de construção, você vai conseguindo entender
que você também está se transformando dentro desse processo, que você também está fluindo com esse rio. Você está fluindo com esse rio que está acontecendo, com essa vida que está indo, sabe? Porque assim, já já está acontecendo. Eh, Quando você entende que é sobre uma rotina possível, que é sobre conseguir colocar suas metas dentro da sua vida, para que você vá realizando e para que você vá, não é aquela coisa de transformação, "Meu Deus, virei outra pessoa", não, é a coisa de você se acolhe, você se entende e você se transforma, mas você se transforma durante o processo. Não é uma coisa de que acontece de uma hora para outra. Você vai se autoconhecendo durante o processo. E aí, nesse momento, as coisas vão se construindo realmente, assim. Vai se construindo a rotina, a alimentação, a força, vai se reconstruindo, um corpo que pode estar doente e vai se recuperando, entendeu? Que no caso é o meu caso, que é um corpo que eu ainda estou precisando usar muleta, que é um corpo que eu ainda estou num nível de dor, que é um corpo que eu tem hora que eu preciso voltar 3 passinhos e dizer: "Opa, minha realidade ainda é essa". E aí, quando passa essa etapa da construção, nós vamos chegar na etapa da fundação. Porque aí é isso, assim, passamos a etapa da construção, os 90 dias mais os 60 dão 150 dias. E aí nós temos mais o quê? 30 dias, que é esse momento da fundação, que você viu a base sendo construída, que você viu a base dessa casa sendo construída para uma transformação, a base dessa agora essa casa pode subir as paredes e tudo, tem uma base, tem uma fundação que vai sendo construída nesses últimos 30 dias, e aí esse Também. momento que a gente entende a fundação, entende que é a última etapa dos 30 dias e que é a concretização desse processo, ele é um momento de celebração. E ele não é o fim, ele é só um momento de celebração. Por quê? Porque durante o processo não tem fim. Nós mudamos as etapas, mudamos, as metas, mas a gente não finaliza o processo. Processos de mudança, processos de vida, eles são contínuos. E aqui a gente está falando de um processo de vida, de um processo de transformação. E uma coisa que é muito importante dizer é que a celebração, lembra que tem lá planejar, sonhar, planejar, realizar, celebrar? Essa celebração, ela deve acontecer durante todo o processo. Nós vamos ter curvas de vontade e de ânimo durante o processo, mas a celebração ela funciona como as pequenas doses para que possamos perceber que está acontecendo, que estamos vivendo, que estamos ali, conseguindo fazer essa rotina possível. E é um pouco disso tudo, esse processo, e quando a gente chega na fundação, é esse momento que a gente também celebra por conseguirmos atravessar esse rio, navegar nessas águas que parecem tão difíceis e tão profundas nesse momento na nossa vida, mas que vamos passar e vamos vencer esse desafio. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a conseguirem organizar as metas, organizarem os seus processos, organizarem como vocês vão realizar esse desafio de 180 dias. Provavelmente, se você está vendo esse vídeo, eu já comecei o meu desafio, porque o marco é o meu aniversário, que é no dia 16 de janeiro. Uhul! Quem quiser mandar presentes, olha, amo ganhar presentes. Mas também vou deixar aqui um link da minha newsletter, porque eu escrevi, né, todo esse método e todo esse desenvolvimento em um texto, e talvez possa ajudar as pessoas a entender, um pouco mais. E te convido a vir comigo.
viver esse processo, entender essa rotina possível, tentar colocar em prática essa disciplina fluida e se você acha que vale a pena, vem comigo me acompanhar nesse processo de 180 dias malucos aí, de recuperação de uma coluna e de uma vida, e sendo um imigrante em outro país, são muitas coisas e a vida acontecendo. Aqui é uma parte que eu vou documentar mesmo a vida, como diz a Nath do Para Dar Nome às Coisas, o cotidiano é um acontecimento. Então esse aqui vai ser o nosso processo de entender esses acontecimentos tão incríveis do cotidiano. Vem comigo, eu te convido, e se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, se vai te ajudar, se não vai, o que que você acha do processo, o que que você acha desse desafio, que eu quero ouvir vocês também. Bisu, bisu, au revoir.